tarde. Hoje vou falar sobre escolher um ETF. Super guia para investir nos melhores ETFs. Vou fazer um meio comentário sobre esse artigo no blog e começar por dizer que um Exchange Traded Fund, a abreviação é ETF, são aglomerados de ativos transacionados na bolsa de valores. Tanto podem ser ações, como podem ser matérias-primas, como outra coisa qualquer, ok? Um ETF, e eu vou referir aqui durante o artigo, muitas vezes a palavra fundo que corresponde a um ETF, a palavra mais abreviada em português que nós conseguimos fazer aqui a tradução para ETF, ok? Portanto, quando eu disser fundo, é isso mesmo, é um ETF. Um ETF é um aglomerado de ativos. Portanto, para nós escolhermos um ETF, nós precisamos antes de mais, e como tudo, convém ter um objetivo bastante definido daquilo que nós queremos para esse ETF. Portanto, qual é o nosso objetivo ao comprar esse ETF? Se é um objetivo de curto prazo, nós temos que ter atenção que esse ETF também tem os seus custos. Se é mais a longo prazo, ok, esse custo será diluído e, portanto, fará bastante mais sentido tirar partido dele. Agora, existem aqui várias variáveis, também dependendo do risco do ETF, né? Nós até podemos ter um custo um pouco mais alto, mas se o retorno desse ETF compensar esse risco, essas taxas, comissões que o ETF cobra, se calhar vale a pena avançar. Portanto, ter aqui um objetivo ou um horizonte temporal para nós conseguirmos ter também tolerância ao risco versus o rendimento que nós vamos tirar desse investimento, ok? Passando ao segundo ponto, quais são os tipos de ETF que existem? Existem os mais populares, que é aqueles que eu vou tocar aqui, são compostos por 5 tipos. O primeiro são os de índices, são aqueles mesmo que quem falar de ETFs sabe o que é. Replicam um índice, e os mais conhecidos são, por exemplo, o S&P 500, que replica o índice das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. Esse é dos melhores índices a replicar. Depois existe também ETFs de dividendos. Nós podemos ter um grupo ou um aglomerado de ativos que só recebe dividendos. Só investimos em dividendos e recebemos também desses dividendos. Parece uma ideia espetacular para quem já atingiu a sua reforma e pensa receber dividendos todos os meses, quase para substituir o ordenado, com esse investimento. Passando aos REITs, que significa Real Estate Investment Trust, portanto a sigla é REIT, são fundos específicos e com regras muito próprias de investimento em imobiliário. Para os apaixonados pelo imobiliário, devem pesquisar sobre esse tipo de ETF. Porquê? Porque é mesmo dedicado a investimentos imobiliários e depois permite que os investidores tirem partido desses investimentos como se fossem mesmo eles próprios a investir, e todo o lucro que é recebido e registado por esses ETFs, por esses REITs, são devolvidos ao investidor. É bastante interessante, mas contudo a parte final que eu diria aqui, e deixava aqui a mensagem, é que eles normalmente não têm um histórico muito bom, porque uma das regras do REIT é devolver tudo o que é lucro aos investidores, e isso, o que é que acontece? Faz com que eles não fiquem com capital para continuar a investir. Isso é em regra geral, né? Depois há REITs que conseguem arranjar outras formas de se reinventar e reinvestir de formas diferentes para se manterem no mercado e se manterem de uma forma atrativa, ok? Depois temos os ETFs de crescimento. Esses são os meus favoritos e são aqueles que eu aconselho mais as pessoas que me pedem ajuda a investir. Porquê? Porque esse tipo de investimento, esse tipo de ETF consegue ter um retorno muito bom comparado com o risco que ele apresenta. Portanto, são empresas boas, sólidas no mercado e que ultrapassam em larga escala a média de retorno
anual, ok? Portanto, estamos a falar aqui de empresas como Facebook, Apple, Amazon, etc. E por fim, temos os fundos mais arriscados e que também eu diria que vão dar melhor retorno nos próximos 5, 10 anos ou 20 anos, que são as criptomoedas. Fundos de criptomoedas são aqueles que apresentam mais risco, que é preciso ter mais cuidado, mas ao mesmo tempo, daqui a 5, 10 anos, são aqueles que provavelmente vamos ter um retorno maior. Passando aqui ao ponto 3, análise do histórico do ETF. Esse ponto eu diria que para mim é dos mais importantes, mesmo que nós não percebamos muito de ETFs, só analisando o histórico do ETF já nos dá aqui uma grande informação da fiabilidade, da consistência sobre o ETF, ok? Isso é super importante. Analisar não só um ano para trás nem dois, mas tentar ver a 10, 20 anos como é que o índice se portou, qual foi o desempenho dele. Essas informações são-nos importantes, ok? Não é só ver que, ok, esse ETF é da parte toda verde, portanto eles investem só em empresas green e green é o futuro, portanto eu vou avançar. Ok, mas os greens se calhar, por exemplo, nessa fase agora não estão a passar uma fase muito boa. Porquê? Porque ainda estão na fase de adoção, etc, etc. Portanto, ter aqui um histórico, se nós olharmos para um ETF ou mesmo para as empresas green, vamos perceber que elas têm muitos altos e baixos. É isso, e a pergunta que nós fazemos é isso que eu quero para o meu futuro, a 2, 3 anos, a médio, a longo prazo? Se calhar não estou tão confortável com isso e é preferível escolher outro ETF, ok? Ponto 4. Analise as empresas ou ativos do ETF. Portanto, vamos aqui, gosto bastante desse ETF de automóveis elétricos, ok, mas eu vou explorar esse ETF, quais são as empresas que ele tem e se eu estou confortável com essas empresas. Essas empresas podem, esse ETF, esse fundo pode estar dividido, por exemplo, por áreas, pode estar dividido em áreas como a tecnologia, o retalho, telecomunicações, etc. Os maiores ETFs incluem as grandes empresas, a Apple, Microsoft, Nvidia, etc. Nós podemos arranjar um ETF só mesmo com essas empresas tecnológicas também. Eu diria que esses são dos melhores, mas aqui a dica é escolha um ETF, mas depois dentro desse ETF nós verificarmos essas empresas e se estamos de acordo com elas. Ou então podemos confiar só na equipa de gestão e ter um bocadinho menos se calhar de ligação ao ETF emocional e também na parte mais de desempenho desse ETF. Eu não gosto muito de fazer isso e eu sei que há muita gente na internet só a dar conselhos de não, esse ETF é que é o melhor de todos, olha só aqui para a taxa de desempenho do último ano, 50%. E esse tipo de conselho faz com que a gente fique um bocado às aranhas. E se nós olharmos um bocadinho, conseguimos tirar muito mais vantagem, nós vamos ficar mais confortáveis com aquilo que estamos a investir, com aquele ETF que escolhemos, porque sabemos também um bocadinho como é que ele funciona, quais são os ativos que ele tem. E, por exemplo, se estamos a investir nas energias verdes, já sabemos que, por exemplo, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos vai haver grande estabilidade. Okay? Próximo ponto. Ponto 5. Avalie os custos e taxas. Todos os ETFs têm, ou praticamente vou dizer todos, ou 99%. Porquê? Porque eles exigem alguma gestão. Depois aqui pode haver uma gestão passiva, uma gestão ativa e os custos podem variar um bocadinho. Temos taxas de despesas e temos o spread bid-ask. Portanto, ambas são importantes analisar quando escolhemos um ETF e aqui também tentar perceber qual é a melhor forma de baixar as despesas e aumentar o retorno. Se nós queremos algo mais ativo, algo que um ETF que nos permite tirar partido do mercado que está a crescer e nos menos bons, ou seja, quando ele começa a descer, reforçar esse ETF para tirar partido mais tarde quando ele subir e fazer isso consecutivamente, fazer isso regularmente, 6 em 6 meses, 3 em 3 meses, nós vamos criar uma gestão ativa desse fundo, ok? Nós pagamos um bocadinho mais, mas nós sabemos que existe uma equipa por trás a fazer um trabalho, fazer uma investigação das empresas, dos ativos, para tirar melhor retorno
retorno desses investimentos, ok? Esse é o objetivo da gestão ativa. A gestão passiva muitas vezes é uma replicação de um índice, de uma matéria-prima, e aí pronto, estamos um bocadinho aquém do próprio ativo em si, ok? Ponto 6. Considere a liquidez. Esse é outro ponto importante e eu também fiz algumas asneiras no início, que é nós, quando escolhemos um ETF que gostamos muito, imaginemos agora um ETF de automóveis verdes, automóveis elétricos, nós vamos para esse ETF, mas esse ETF, como não é muito conhecido, o que acontece? Nós compramos esse ETF, mas depois queremos negociá-lo e se ele tiver baixo volume de negociação, baixa liquidez, significa que vamos ter dificuldade a comprar ou a vender, ou comprar e vender. Ou seja, podemos conseguir vender e comprar bem, mas nós vamos pagar uma taxa mais alta para arranjar um comprador ou um vendedor, ok? Isso é o termo da liquidez. Enquanto se nós comprarmos um ETF bastante conhecido, popular, como SPY, que replica o SP500, por exemplo, como existe aí um grande volume de negociação, vai ser muito mais fácil vender e comprar e nós vamos pagar muito menos custos, ok? Ponto 7. Analisar a consistência do desempenho. É super importante isso no caso dos ETFs, aplicam índices. Esses índices têm um parâmetro que se chama Tracking Record, que indica qual é a precisão desse índice na sua replicação, no seu desempenho a replicar o índice de referência. E claro que é sempre bom analisar também depois o desempenho histórico dessa replicação, ok? Ponto 8. Composição do ETF. Existem dois grandes tipos de ETFs. Os diversificados, tipos, no sentido de, já falei em tipos, e os tipos que eu falei, tipos de setor de ativos nesse ETF. Agora vou falar nas, se calhar, categorias que podemos ter. ETFs que são mais diversificados, ou seja, teremos aqui muitos ativos dentro de um ETF, é como se fosse um grupo com muitas pessoas, e depois podemos ter aqui um ETF mais concentrado, ou seja, esse ETF mais concentrado vai tentar tirar partido daquelas ações ou matérias-primas que sejam mais específicas, com mais grau de rendimento, ou então que até podem ser altamente especulativas, não dão de retorno durante X tempo, mas depois ter ali, por exemplo, as farmacêuticas, ter ali 2-3 períodos em que elas realmente disparam e são super valorizadas, quase com um bocadinho de jogo de casino, e aí tiram-te partido, né, de uma ou duas que irá disparar e depois, claro, podemos ganhar com isso, ok? Enquanto que um ETF mais diversificado, a probabilidade disso acontecer, vamos ser realistas, é muito reduzida. Porquê? Os objetivos de ambos são diferentes. O diversificado mantém o nosso investimento, mesmo que valoriza pouco, enquanto que o concentrado tem a probabilidade de oscilar um pouco mais, seja para cima, seja para baixo. Tanto pode valorizar bastante mais, como pode desvalorizar também um bocado, ok? E, por fim, a escolha da gestora popular. Portanto, é importante escolher uma empresa, uma gestora de fundos bastante popular. As três mais importantes, ou as três mais conhecidas, com mais liquidez, com mais património em seu pelour para a gestão, são a Vanguard, que é bastante conhecida e os próprios investidores é que são donos desses ETFs, a iShares da BlackRock, é a maior empresa de fundos privados do mundo, e a State Street Global Advisors, SPDR. Portanto, essas são as três maiores gestoras do mundo de fundos. Se vocês comprarem um ETF delas, em termos de confiança, podem estar bastante seguros. Depois é uma questão de ver a liquidez dos fundos, as taxas, comissões, etc. Tudo o que falamos até aqui, ok?
E em conclusão é isso, um ETF, um fundo, é um grupo de ativos que nos ajuda a mitigar o risco para tirar retorno e nós de certa forma podermos dormir descansados, nós vamos ter menos trabalho com isso, nós conseguimos dar o trabalho à equipa gestora ou mesmo não dando trabalho à equipa gestora, tendo um ETF passivo, conseguimos replicar um índice das melhores empresas e com isso lucrar sem trabalho, com pouco risco e um retorno adequado ao nosso ETF. É isso, boa tarde e desfrutem dos vossos ETFs e investimentos.